de forma fundamental para as famílias brasileiras, sobre a união estável. Você pode estar vivendo em uma união estável sem saber, e o dia que você descobrir pode ser tarde demais. Então, se você conhece alguém que está vivendo nessa situação, já encaminha essa live para ela ficar sabendo de todos os seus direitos. Muita gente pensa que a união estável é somente a partir do momento em que a pessoa vive junto, mora junto, com uma duração de 5 anos. Só que isso, na verdade, não funciona assim. E principalmente para quem mora junto, sem pensar muito, porque o que parece ser só uma fase pode ter consequências jurídicas muito maiores do que você pensa, principalmente em seu patrimônio. Então, o que define a nossa união estável é o tempo de namoro, não é o tempo de namoro, mas sim a atitude daquele casal. Então, imagine um exemplo. João e Maria, eles namoram há 10 anos, cada um na sua casa, viajam juntos, mas não tem ali uma vida financeira, eles não compartilham essa situação, as pessoas não veem ele como marido e mulher, esse casal, e não tem o intuito de construir família. Isso é um namoro longo, porque tem 10 anos. Agora, imagine Ricardo e Fernanda, eles moram juntos somente há 6 meses, compraram um sofá num carnê, começaram a dividir as contas da casa, os vizinhos veem eles como um casal e eles têm o objetivo de construir uma família no presente, no agora, não no futuro próximo. Isso já é uma união estável. Então a lei, ela não exige ali aqueles antigos 5 anos e nem que tenham filhos, não precisam ter filhos para constituir a união estável. O que vale aqui é a convivência pública, contínua e duradoura. Então, o problema, ele não é o tempo, é o comportamento daquele casal. Então, a nossa lei, ela não vai olhar para você e aquilo que você chama de relação. Na verdade, ela vai olhar para como você vive essa relação. Então, muita gente ainda acha que precisa de anos juntos, que precisam ter filhos, para que se exista ali o requisito da união estável. Só que isso não é verdade. O que vai definir a união estável é a convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir uma família no presente. Então, não é o plano, isso vai ser uma realidade daquele casal. Então, para que o juiz ou o cartório ele reconheça essa união estável, precisamos de 3 pilares. A relação ela tem que ser pública, ou seja, os vizinhos têm que ver, os amigos têm que ver que aquele casal, eles estão juntos. A internet hoje em dia é um grande meio, né, para saber se aquele casal está junto ou não. Tem que ser contínuo, ou seja, aquele casal não pode ficar com aquelas idas e vindas, termina e volta. Não, vai ser aquele relacionamento contínuo, aquele relacionamento duradouro. O outro, o detalhe que é o detalhe de ouro da união estável, a intenção de constituir uma família. E essa intenção ela deve ser atual, não sendo um plano para o futuro distante. Então, por que isso importa? Porque precisamos saber se estamos diante de uma união estável ou um namoro, por causa do patrimônio que você possui. Então, se você está em uma união estável e não sabe, você pode estar dividindo metade dos seus ganhos e seus bens. Para que a gente evite essa confusão, a melhor saída ali é uma escritura pública. É um documento feito no cartório de notas, onde vocês declaram: nós somos um casal, desde a data tal, e você escolhe ali o regime de bens. Porque a partir do momento em que acontece uma união estável e informal, não vai haver ali uma escritura pública, e essa união, se você precisar comprovar ela, você vai entrar pelo regime de comunhão parcial de bens. E esse regime, a partir do momento em que vocês estão juntos, que constitui ali a união estável, todos os bens que vocês adquiram durante essa constância, vocês têm que repartir
metade, metade. Então a gente precisa evitar que no futuro as partes elas tentam negar essa relação para não ter que dividir um carro, não ter que dividir uma moto. Então a escritura pública ela é essencial para que você formalize a sua união estável. Outra lei importante é também a alteração do nome na união estável. Como no casamento a gente tem essa oportunidade de colocar, né, o sobrenome do marido, o sobrenome da esposa, na união estável hoje também é possível. O nosso Tribunal de Justiça ele já reconheceu que companheiros em união estável também possuem esse direito de registrar o nome um do outro. Então, contudo, essa inclusão de sobrenome do companheiro só é possível caso haja uma união estável declarada com documento público, seja por sentença judicial ou por escritura pública. E se houve, né, a concordância entre as partes. Mas agora o que é importante? Você saber sobre o direito, sobre o dinheiro que você guarda, sobre os seus bens. Então, se vocês não fizeram ali um contrato, né, então vai começar a valer a comunhão parcial de bens. Um exemplo claro, o carro. Se você tinha um carro antes de conhecer aquele seu parceiro e ele vendeu esse carro durante a união e comprou outro carro novo, dando ali uma diferença em dinheiro, e essa diferença é durante a união, saiba que essa diferença ela paga durante a união, ela vai pertencer aos dois. Então, se houver ali uma dissolução dessa união estável, você terá que dividir o que você investiu durante a união estável. Já a herança, se o seu pai falece e deixou uma casa para você, essa casa é só sua. Então, bens recebidos por herança ou por doação não entram na partilha na união estável comum. Já o FGTS, muita gente não sabe, mas o FGTS acumulado durante o tempo da união também pode ser partilhado em caso de separação. E no INSS, como que funciona se você vive aí numa união estável informal? Se acontecer uma fatalidade com um dos parceiros, o parceiro ele tem direito a essa pensão por morte, mas atenção, o INSS ele vai pedir provas para você. Então, se você não tem uma escritura pública, você vai precisar de muitas provas para comprovar ali para o INSS que realmente vocês viviam ali em uma união. Quais são essas provas? Conta conjunta, prova, né, do mesmo endereço, ou seja, uma conta que vem ali na pessoa, no falecido, a conta sua, ela vem no mesmo endereço, isso também serve como prova. Fotos de anos atrás, ou até se era dependente de algum plano de saúde, isso serve como prova. Só que ter o papel em mão, que é a escritura pública, vai te economizar meses de espera e até brigas judiciais. Outro alerta importante, e se essa relação ela chega ao fim? Aí vai ocorrer ali uma dissolução. E essa dissolução ela pode ser amigável ou litigiosa. Então, se o casal ele concorda com tudo, ele não tem filhos menores de idade e já pode ser formalizada ali uma união estável e aí ocorre a dissolução e isso vai ser uma dissolução muito mais rápida, muito mais ágil e é o que chamamos de dissolução extrajudicial. Mas se você nessa união tiver filhos pequenos, a lei ela vai exigir que passe, né, por um processo judicial, onde o juiz e o Ministério Público vai avaliar para garantir o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente. Ou seja, vai garantir um valor de pensão alimentícia viável para aquelas crianças, a guarda das crianças, isso vão ser feitas de forma justas. Por isso que é importante ter esse processo de dissolução encaminhado ao judiciário. Um detalhe importante, na união estável, o ex-companheiro também pode pedir pensão alimentícia para si mesmo se provar que dependia financeiramente do outro e não consegue se reinserir no mercado de trabalho de imediato. Então, pessoal, agora eu preciso fazer outro alerta muito importante.
a maior armadilha da união informal aparece justamente na hora da separação. Então, se você não tem essa escritura pública, o seu primeiro desafio não é dividir os bens. Na verdade, vai ser comprovar que ali existia uma união estável. Então, muitas vezes, uma das partes, para não dividir aquele patrimônio, ela tenta negar essa relação judicialmente. Diz que era apenas um namoro, que cada um pagava suas contas, que nunca houve intenção de formar ali uma família. E aí que começa aquela batalha judicial desgastante. Então, sem um documento no cartório, você vai depender de testemunhas, que pode esquecer ali detalhes dessa união, vai precisar de fotos que podem ser questionadas judicialmente e provas documentais espalhadas. Então, se o juiz não se convencer de que havia ali uma união estável, você pode sair dessa relação sem direito a 1 centavo do patrimônio construído em conjunto, sem direito à pensão e até sem direitos sucessórios em caso de falecimento. Então, imagine que você viveu 10 anos com alguém, um imóvel que está no nome do seu parceiro. Se ele negar essa união na justiça e você não tiver provas robustas, como uma conta conjunta, uma declaração de imposto de renda que você era dependente ou a escritura pública, você corre o risco de ser retirada do imóvel sem direito à sua parte. Por isso eu bato sempre na tecla. A dissolução de uma união de papel passado é um procedimento técnico. E a dissolução de uma união de boca a boca é uma guerra de provas. Então você vai correr um risco desnecessário. E esse risco da informalidade, diferente do casamento, onde você ali tem uma certidão, que é uma prova robusta, né, de que há ali uma relação, em que vocês escolhem qual regime de bens vocês preferem. Já na união estável informal, a existência da família ela precisa de ser demonstrada. E em casos de dissolução litigiosa, é comum que uma das partes ela negue a configuração daquela união para evitar partilhas de bem. Então, se uma escritura que determina a data do início, o regime de bens, o parceiro economicamente mais vulnerável pode enfrentar anos de processo judicial apenas para ter o direito de discutir a divisão do patrimônio. Mas como prevenir riscos e se proteger em uma relação? Então, não importa se vocês começaram a morar juntos ontem ou se já estão dividindo a vida há pouco tempo, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho para você, casal. A primeira e mais importante é a recomendação da escritura pública de união estável. Muita gente tem medo desse documento, achando que ele vai prender a pessoa. Na verdade, ele vai ser o oposto. Ele vai libertar você de dúvidas futuras e até mesmo brigas judiciais. No cartório, vocês definem ali uma data retroativa, ou seja, quando a relação realmente começou, escolhe qual é o regime de bens que melhor enquadram na vida cotidiana de vocês, no patrimônio que vocês têm antes da união estável, no patrimônio que vocês vão ter com a união estável, e isso mata qualquer discussão judicial futura sobre o patrimônio. Mas se você ainda está na fase de namoro e tem ali um patrimônio muito alto, existe um contrato de namoro. Isso mesmo, muita gente não sabe, mas é possível fazer um contrato de namoro e hoje em dia ele já está sendo muito comum e muito utilizado por muitos casais. Ele serve justamente para declarar que naquele momento vocês não é uma família e que ali não há intenção de dividir bens nenhum. E isso é uma proteção essencial para quem está conhecendo alguém, mas já quer deixar as regras claras desde o início. E para quem prefere não ir no cartório agora, a prevenção é gerar um lastro. O que é isso? É deixar os rastros da união. Coloque o parceiro como dependente no plano de saúde ou num clube. Tenha uma conta conjunta para pagar as despesas da casa.
faça declarações de imposto de renda, colocando o outro como dependente, se for o caso. Guardem provas de que ambos residem no mesmo endereço. Isso não vai substituir uma escritura pública, mas é o que chamamos de prova de ouros ali num processo judicial. Caso um dia um de vocês precisem provar que essa união na justiça ou no INSS é uma união estável. Então lembre-se, no direito, o que está no processo, ou seja, os documentos, e o que não está, não existe ali no mundo. Então você não consegue comprovar isso judicialmente. Então eu vou dar 3 checklists de proteção para você ter uma união segura. Primeira, formalização imediata. A escritura pública, ela vai ser um documento com fé pública, capaz de retroagir aí na data do início da união e blindar ali o regime de bens escolhido por você, casal. Outra opção é o contrato de namoro. Se a intenção ali ainda não é constituir família, vocês ainda estão se conhecendo, este contrato ele vai evitar que o namoro longo se confunda juridicamente com uma união estável. Outra situação, a prova documental direta. Mantenha registros de contas conjuntas, apólices de seguro, dependências em órgãos fiscais. A organização documental hoje vai evitar ali uma batalha judicial amanhã. Então, não veja um contrato de união estável como um sinal de desconfiança, mas como um pacto de transparência entre o casal. Quem ama também protege o futuro do outro e ainda evita conflitos desnecessários. Eu espero que essas dicas elas tenham clareado a mente de vocês sobre a união estável. A gente vai abrir perguntas para quem quiser responder. E se você gostou dessa live, compartilhe com aquele amigo que está enrolado ou que acabou de morar junto para saber sobre os seus direitos sobre a união estável.